Olá, boa noite a todos. Sou Milene Coura, jornalista. Depois de um tempinho, né? A gente deu uma diminuída nas lives, mas a gente está voltando. E hoje a gente vai conversar com a nutricionista Diana Oliveira, novamente. Nossa consultora ótima aqui, que está aqui na chave da questão junto com a gente sempre. Boa noite a todos, a Ediane já está entrando aqui. Hoje a gente vai falar sobre alimentação infantil. Como que algumas coisas, né? Boa noite, Carlos. Como é que algumas coisas, né, que acontecem na época da nossa infância, né? E que vão impactar a parte emocional. A Ediane está entrando aqui e já a gente vai começar. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Saudade, né, Milene? Quanto tempo a gente É não se vê, não se verdade! fala. Muito tempo, fiquei com saudade. Também, também. E aí, como é que estão as coisas? Ah, Foi um estamos sucesso bem. aquele nosso fórum que você Uhum, desde o participou com a fórum, né? gente. A gente É trabalhou bastante no verdade, fórum, né? E daí a gente deu uma descansada depois. é verdade, é verdade. O pessoal já estava cobrando semana passada. Poxa, cadê as lives? Estou com saudade. E E teve aí, aqui feriado estamos também, né? nós. Teve bastante feriado. E bem ou mal a vida começa ao normal, né? A gente começa a atender É, mais no consultório e aí o tempo fica um pouquinho mais apertado. é verdade, a gente vai se readaptando agora, né? E É. mesclando as duas coisas. Ediane, se por um acaso tiver alguém aqui que esteja assistindo a gente pela primeira vez, você pode se apresentar? Posso, lógico, né? Meu nome é Ediane Oliveira, eu sou nutricionista clínica e escolar, né? Já tem mais de 10 anos que eu trabalho na parte escolar, que aí eu pego bem essa idade do que a gente vai falar hoje, que é de 7 a 11 anos. Na creche que eu trabalho também tem a parte do berçário, e assim, no consultório eu atendo todas as idades, tá? Eu sei que hoje, né, na linha da nutrição, a gente tem as especialidades. Só que eu me formei há 20 anos atrás. E há 20 anos a gente tinha que entender. Na verdade, o nutricionista, tá me ouvindo bem? Tá congelando um pouco. Estou Tá. te O ouvindo nutricionista, perfeitamente. quando ele se forma, ele, na verdade, ele tem essa formação geral, né? Ele pode trabalhar em qualquer área. E a área clínica envolve todas as idades. Depois eu fiz pós-graduação em atendimento clínico e fiz também pós-graduação na nutrição funcional, tá? Mas hoje em dia eu acho que eu até trabalho mais na comportamental. Estudo bastante essa área, não existe pós-graduação, né? Não existe especialização. Até existe a pós, mas isso não te dá direito a dizer que é especialista, tá? Na nutrição Uhum, tá. comportamental. Então, eu já participei de simpósios, vários livros, e é a linha que, para mim, hoje faz mais sentido. E é por isso que eu estou, né, num perfil de psicologia, porque a nutrição, ela envolve muito a psicologia, né? A gente não é um robô que está lá só calculando Hum, números para ver quantas calorias, quantas vitaminas, quantos minerais. O ato de comer envolve amor, envolve sentimento, envolve história, envolve cultura, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, ainda mais falando de alimentação infantil. É verdade. E aí, para contextualizar as pessoas, mas por que elas vão falar de alimentação infantil 7 a 13 anos especificamente? Então, para contar, né, que a gente começou fazendo tem uma programação. Explica para quem está assistindo, por É, favor. então, gente, eu quando comecei, a gente começou falando, na verdade, na época da pandemia, de ansiedade, né? Eu acho que o meu primeiro tema Hum. foi ansiedade. E aí depois eu falei de peso, peso ideal, que seria a parte nutricional, depois a parte psicológica que eu fiz com a Fátima. E aí a gente veio em vários outros temas, falando de bom aproveitamento. Quem quiser, gente, ó, vai lá ver, né, as lives anteriores, que tem muito conteúdo Tem bom. todas as salvas. Excelente. E aí chegou um ponto que chegou nessa questão. Acho que quando a gente começou a falar de emagrecimento, de mídias, e aí eu comecei a falar, vamos falar sobre todas as fases, né? Porque principalmente quando se Uhum. fala de obesidade, a gente tem que entender como é que foi a história da pessoa lá
né, na programação metabólica da gestação. E aí eu comecei falando de Uhum. gestação, de amamentação, falei até, né, 2 anos. Aí da última vez eu falei de até 7 anos e dessa vez a gente vai falar, né, até a idade do início, né, da adolescência, que a gente considera a partir dos 11 anos. Né? Então, nessa fase aí bem típica, que é entre 7 e 11 anos. E quais são as características assim peculiares dessa faixa etária em relação à alimentação? É uma fase, o Milene, que tem uma forte influência da mídia e dos outros coleguinhas, tá? É a fase de maior socialização. Na fase infantil, né, essa fase escolar seria o período que a criança está indo para a escola e começa a ter nessa troca de merendas, ou visita algum amiguinho, vai a festinhas e começa a provar alimentos que nunca tinha provado, que não é cultura da alimentação. Fora isso, tem a questão da influência da mídia, né? Que é o Uhum. comercial, é o que está na moda, é o que está todo mundo comendo. Então, assim, na minha época, por exemplo, né, eu tenho 43 anos. É que algumas coisas mudaram, tá? Em relação à legislação. Hoje não é Uhum. mais permitido fazer comerciais, mas assim, por exemplo, eu sou da época de Xuxa, né? Então, o Uhum. programa da Xuxa, naqueles comerciais, aparecia sempre, assim, quase todos os comerciais eram em cima de propaganda para criança. Da Então era aquela criança? coisa do compre batom, seu filho Compre merece batom. batom. Sabe? Aquelas músicas, né, que ficam na cabeça, né, e você não esquece. E a criança, ela é altamente influenciável por isso, né? Então faz com que ela realmente queira aquela fase que começa a ter ídolos, né? Tem ídolos, isso foi pela Uhum. psicologia também. E ela passa a ter uma adoração incrível, né? Só que isso afeta o estado nutricional. Hoje em dia, o Conselho de Nutrição tem leis que proíbem, tá? Graças a Deus que isso mudou. A gente não é todo propaganda que a gente pode ter para criança. Isso foi legal ser regulamentado, mas a gente tem por outro lado que é a mídia, né? Hoje o acesso à informação é muito fácil, é iFood. Então, até que ponto, né? A criança e continua tendo as influências do meio ambiente, dos pais. E é o que eu me preocupo mais hoje, né? Que as estatísticas mostram que as crianças, nos últimos, Milene, 40 anos, aumentou em Uhum. 6 vezes o número de crianças obesas e diabéticas. É um número muito grande, né? Em É 40 um número anos, assustador, aumentar né? tudo isso é muita coisa. Então a gente se preocupa, né? Por que será? Aí eu vejo duas coisas, Milene, que são os próprios pais que foram, como eu, né? Fui influenciada na infância Uhum. a ter, sei lá, biscoito traquinas, né? O Oreo, né? O Danoninho, que muitos pais acreditam que esse seja o alimento para o filho, né? É o alimento infantil. Uhum. É porque quando eu atendo, as pessoas falam, pergunto, você compra biscoito recheado? Não, para mim não, mas tem lá o biscoito das crianças, tem o iogurte das crianças, né? Tem o. E aí a mãe acredita que esses alimentos são feitos para criança, que criança precisa desses alimentos. Aí é que, sabe, mora o perigo, porque eu acredito que os próprios pais foram influenciados na infância deles e agora eles Uhum. refletem isso nos seus próprios filhos, né? Embora hoje não tenha o comercial, mas o pai, a mãe já está impregnado aquilo, né? Uhum. A Sara entrou aqui, deu boa noite pra Boa gente. O noite, Carlos Sandra, Azevedo também. também está entrando. Mas então, e aí, esses alimentos, os pais têm essa ideia, né, de que são alimentos para as crianças, e não são. E quais seriam os alimentos para as crianças? Olha, o alimento da criança, na verdade, desde a introdução alimentar, desde os 2 anos de vida, a gente vê a comida como um ato social, né? A gente tem a comida como uma Uhum. inclusão social. E a criança, ela tem que comer o que a família, o restante da família come, né? Comida, aquele velho desembale mais, né? Desembale menos e descasque mais. Então, comida como arroz, feijão, salada, carne. E não quando você vai num restaurante, né, o Milene, geralmente você tem um cardápio, aí eles têm lá uma opção, kids. Aí quando você vai ver o kids, o que Uhum. é? Arroz, feijão, nuggets e batata Fritura. frita.
Errado, você É, não tem que pedir o kids para o seu filho. Olha, peça do prato convencional, porque a batata frita e o nuggets não é comida para criança. A criança precisa de nutrientes, ela está numa fase de desenvolvimento ainda, né? Dos 7 aos 11, a criança cresce um pouco menos, tá? Depois dos 11 é que uhum, ela dá aquele estirão. Mas nessa fase, até às vezes a criança com 8, 9 anos, ela tem uma tendência a ganhar um pouquinho mais de peso e parecer que, nossa, engordei um pouquinho. Geralmente a bochecha da criança está um pouquinho mais cheia. Aí depois que faz 12 anos, tem o estirão. Então, mas é uma fase de é. desenvolvimento ainda. Numa velocidade, né, não tão acelerada, mas que a criança precisa de cálcio, então precisa de laticínios, né, de leite, de queijo, de iogurte. Esse grupo alimentar é muito importante nessa fase da idade ainda. Um pão, um sanduíche. O que me preocupa mais, né, em relação à alimentação, e depois a gente pode até falar em relação até à pressão, né, do ganho de peso, o que me Sim. preocupa mais é o consumo dos industrializados, porque a queima calórica nessa idade não é tão acelerada. Estão crescendo, estão desenvolvendo, precisam de nutrientes. Nutrientes, eu quero dizer, ferro, cálcio, vitamina Uhum, C, uma série de vitaminas e minerais. Mas não quer dizer que precise de mais calorias, entendeu? Calorias a mais, não. uhum, E aí eu percebo que nos lanches os pais estão preocupados do que vão dar para o lanche. E aí, geralmente, o que dão para o lanche? Dão biscoito recheado, né? Dão aquele iogurte que tem muito açúcar. Então, você acaba extrapolando a quantidade de calorias para aquele lanche ou a criança não uhum. sente fome de jantar e de almoçar, que seriam refeições importantes para a questão de ferro, de imunidade, de desenvolvimento, né? E ficou só naquelas calorias vazias. Ou a criança acaba comendo duas vezes, né? Porque ela também pode perder o senso do que é fome e do que é saciedade. Ou comer simplesmente por questões emocionais, né? Por ansiedade. E aí ela come duas vezes, extrapola as calorias e o pior, né? De uma maneira lotada de açúcar, de gordura hidrogenada, de conservantes que tem ali. Então, os próprios biscoitos, né? O tanto salgado quanto doce, a gente tem que se preocupar com o tipo que você está usando para o seu filho. Porque tem Uhum, problema no rótulo. Olha, vamos lá ler. O recheado, ele é lotado de açúcar, de corantes, tá? O mesmo, aquele corante caramelo 4, que é o mesmo que tem numa Coca-Cola, tem num biscoito uhum, recheado de chocolate. E esse corante tem um potencial cancerígeno. Quando a gente estuda, né, uhum. tá, ele tem um potencial cancerígeno, mas existe um limite de segurança. É tudo Certo. baseado no quilo de peso da pessoa. Então, você imagina que uma criança. Primeiro, que não há limite de segurança para criança, tá? Meu filho tem 7 Uhum. anos, tem percebido desinteresse pelo leite de vaca. Atualmente ele consome 150 ml de leite com um pouco de achocolatado pela manhã. Devo complementar com algo a mais? Tá. Deixa eu só terminar de concluir isso, que eu já venho falar sobre o leite, tá? Mas sobre os corantes, né? Eu tenho o corante do biscoito, que é o corante caramelo 4. No biscoito salgado, geralmente não tem só sal, tem glutamato monossódico, que a indústria usa para realçar ainda mais o sabor do biscoito. E Uhum. isso cria vícios, e o que é pior, prejudica a comunicação entre os neurônios. Na hora deixa a criança super agitada. Uhum. Isso é até um dos motivos da hiperatividade. É muito açúcar, muito corante. E esse temperinho aí que as pessoas acham que é amor, né? Que é o que vem o temperinho lá naquele macarrão instantâneo, mas que é péssimo, tá? Para o desenvolvimento Uhum. cognitivo de uma criança. Então, isso não é, gente, nem de longe alimento de criança. Isso pode ser usado de vez em quando numa emergência, mas a comida da criança Uhum. é a comida da família. Agora eu vou responder ela ali, tá? Sobre o consumo do Tá. laticínio. Ó, tem criança até que tem alergia a leite, tá? Isso não é tão complicado assim. A gente acaba recebendo também no consultório muitas mães que procuram um nutricionista para adequar o plano alimentar, porque meu filho não come leite e agora. Olha, eu não vejo problema nenhum. Se a criança tem alergia, aí eu não posso consumir leite de forma alguma, a gente vai procurar consumir outras fontes de proteína, que seria, por exemplo, um patê de frango, que você pode fazer um sanduichinho com frango dentro.
ou com atum, ou usar alguma receita que leve ovos. Aí eu já tenho a proteína que eu preciso. E o cálcio, né? O cálcio também tem no leite. O cálcio é um mineral, mas se eu não vou tomar leite, não tenho cálcio, nem no atum, nem no frango, nem no ovo. Uhum. Eu vou ter que pegar outra fonte de cálcio. Aí é interessante que a gente use um pouco mais, estimule o verde escuro, como brócolis, como espinafre, como agrião. Então, o que eu puder suplementar, eu uso. Muitas das vezes a gente vai precisar da forma de suplementação mesmo, mas, gente, não use de forma aleatória. Aí eu vou chegar ali no supermercado, na farmácia e vou comprar um suplemento. Não. Os suplementos precisam vir com indicação, ou de um médico ou de um nutricionista. E a gente tem o cálcio nos alimentos vegetais, por exemplo, quiabo tem, gergelim tem, a sardinha é a campeã. Né? Quando a gente compra a sardinha enlatada, aquela parte onde tem a carne, tem a espinha bem próximo, ali tem muito cálcio. Então, fazer receitas que você possa usar uma sardinha em lata também já te dá bastante cálcio. Tá? São alternativas. Uhum. Então, a proteína vai ter que vir de um outro alimento de origem animal e o cálcio vai vir um desses alimentos. Então, a gente adequar, procurar um nutricionista para deixar um cardápio mais atrativo, né? Porque às vezes tem muita Aham. coisa errada na internet. E é uma coisa que me preocupa hoje, né, Milene? Eu estava, acho que, até conversando com você Uhum. mais cedo sobre essa pressão que a gente tem hoje de ter uma alimentação saudável e que as crianças acabam, sabe, sofrendo esse impacto também. As crianças são muito reflexos dos pais, né? A respeito de sabor dos alimentos, de cultura, algumas casos são genéticas. A gente não consegue estabelecer hoje ainda, tipo assim, meu filho gosta de tal alimento, eu não gosto de tal alimento. A quem ele puxou, né? Por que ele não gosta? Alguns estudos mostram que vem do líquido amniótico, então o que a mãe se alimenta no período da gestação influencia, sabe, No paladar. nesse paladar, isso aí porque a criança já reconhece um paladar. Então, se a mãe comeu muito açúcar, Uhum. provavelmente o bebê vai gostar de muito doce, mas nem sempre, não é 100%. Alguns casos são simplesmente genéticos. Tem criança que não come vegetal nenhum, verdura nenhuma. É como se tivesse uma alteração no paladar e os vegetais verdes ele acha extremamente amargo. Então, tem alguns estudos que também mostram isso. Eu tento fazer, né, quando uma criança chega para mim com muita seletividade, não come um monte de alimentos, é aproveitar o que ele tem de bom, tá? Eu acho que a primeira coisa é Sim. aproveitar. Alguma coisa a gente aproveita. E o arroz, o feijão, a carne, que é a base, ele, sabe, já supre muita coisa. E o restante a gente vai tentando construir aos poucos. Não existe milagre, tá? É muito Uhum. comum tá no consultório e a mãe tá assim, Milene, ó. Fala para ele que ele tem que comer isso e aquilo, né? Como se eu fosse ali, vai sair dali comendo tudo só porque eu falei. Não é dessa forma, E me gente. Não conta é. aqui, Não é, a gente, exatamente. né, tem visto a quantidade de crianças, né, com obesidade, com diabetes, cedo. E quando chega no seu consultório, como é que é, às vezes, a mãe leva a criança porque ela acha que está acima do peso? Como é que Uhum. você faz para poder identificar se de repente aquela criança sofre de ansiedade? Como é que é o procedimento no consultório? Olha, Para a mãe geralmente, saber como é que ela vai ser quando ela chegar. primeira coisa, eu analiso a alimentação, né? E tem que fazer uma entrevista bem longa. Às vezes eu nem entrego o plano alimentar no mesmo dia. Quem é meu paciente sabe que às vezes eu demoro 5 dias, 6 dias para entregar. Porque eu prefiro ficar uma hora, sabe? Entendendo Uhum. realmente o fluxo daquela família. Se a mãe tem tempo para cozinhar, se às vezes o pai está separado da mãe, e isso causa uma angústia na criança, isso faz com que ela coma mais. Então, eu ajudo até onde eu consigo, né? Com a parte da nutrição Sim. comportamental. Mas tem muita coisa que foge à minha alçada, ô Milene, não tem como. E aí a gente tem que encaminhar para Uhum. um psicólogo em conjunto, tá? Mas eu procuro Uhum. facilitar a vida da mãe. Eu acho que a alimentação, ela sempre tem que ser um prazer. Eu nunca vou conseguir, nem uma criança, nem um adolescente, comer dizendo artigos para eles, né, relatando artigos e falando sobre valor nutricional. Eu não vou convencer assim, nem na É, escola eu não convenço. vai. Não vou. A criança, para se interessar pela comida, são duas coisas. Tem que ser divertido
e prazeroso. Uhum. Então, ela gosta de ir para a cozinha, né? Nem que no primeiro momento ela só experimente, ela só monte prato, ela só senta na mesa com a família, que a família tenha uma harmonia na hora da mesa, nada de ficar brigando, forçando comer coisas que não querem, né? Então, assim, eu estou falando Uhum. aqui de casos de crianças que não se alimentam bem, né? Mas o caso da obesidade, que você que me perguntou, me questionou, é onde realmente tem um risco maior, um perigo maior, que são essas crianças que estão muito acima do peso. Sim. Aí, na entrevista, eu vou saber se o problema é qualidade da alimentação, né? Porque pode ser que realmente a Uhum. mãe ou a avó, gente, a avó também, elas É, querem, né? Demonstrar todo o seu Lidiane, deixa amor. eu te contar. A minha avó me dava água com açúcar quando eu chegava na casa dela. Olha isso, para você ficar calma, né? Quando eu sentia sede, ela botava açúcar porque é mais gostosinho. Olha isso, né? A avó, vou te falar que a gente tem que, às vezes, trazer para consulta junto. Porque é uma forma dela demonstrar amor, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, Melene, com as palavras que usa, né? Então, hoje, quem trabalha Uhum. com nutrição infantil fala muito isso, dessa disciplina positiva. Qual é o retorno, qual é o feedback que você dá para o teu filho, para o seu paciente, quando ele está fazendo as coisas corretas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu estava até vendo um vídeo, né, no YouTube da Diana Garbin, ela falando sobre essa questão aí era até uma neuropsicóloga falando Uhum. das pesquisas, o que tem mostrado das crianças, né? O pavor que as crianças atualmente estão tendo até de ganhar peso. Então, eu fiquei chocada com a entrevista quando ela disse que entre a criança, né, o que era pior? Perder o pai e a mãe, né? Ter um membro amputado, guerra ou engordar. E as crianças botaram ali como engordar fosse a causa mais terrível que pode acontecer. Ela tem um medo maior de engordar do que de ficar gordo, né, ou gorda, do que de perder o pai e a mãe. Isso é um absurdo. E aí a gente vê, mas É por que isso está verdade. acontecendo? Porque é essa neurose que muitos pais, né, principalmente eu vou te falar que é muito realmente voltado para o caso da mãe, da mulher, com essa pressão que a gente sofre de ter o peso e o corpo ideal, né? Então, a mídia, ela acaba colocando isso para a mãe, né? Que ela tem que estar sempre bonita, tem que estar magra, tem que fazer academia, tem que fazer alimentação perfeita, né? Ela tem que dar conta de tudo. E Uhum. ali na rede É social, ela é a complicado. Mulher Maravilha. E a pior coisa que pode acontecer é ela ganhar peso, né? Então fica aqueles memes, aquelas Verdade. brincadeiras de que, ai, né, me pesei, isso e aquilo. Só que a gente esquece que nessa família também tem uma criança. E essa criança, ela está se espelhando na mãe ou no pai. Então, a forma como você aborda esse ganho de peso é reflexo todo da criança. E eu até já ouvi o Milene, assim, sabe, em lives, pessoas falando um absurdo, do tipo, ah, você tem que falar pro seu filho, se ele estiver acima do peso, ó, você tem que emagrecer, porque se não emagrecer, a namoradinha não vai querer você. Lá no jogo de futebol, você vai ficar por último. Então, são palavras, né, que para uma criança, gente, Sim. representa muito, uma coisa muito forte. Então, uma coisa, quando chega no consultório, como eu abordo isso, né? Eu não vejo como consequência, né, dessa parte aí psicológica ou estética. Isso, gente, jamais. Não façam isso com uma criança. Mas a gente tem que incentivar, sim. A abordagem tem que ser com essa idade, né, entre 7 e 11 anos, eles conhecem, eles sabem as consequências relacionadas à saúde, mas Uhum. não pode colocar um pavor, sabe? A gente tem que falar Sim. de uma maneira um pouquinho mais séria, né, porque eles entendem, como se fosse uma aula mesmo ali de biologia da escola, da forma como o livro aborda, é por isso que hoje, dentro da escola, a gente tem aulas de educação nutricional também, na escola que eu trabalho, a gente vai para a sala de aula e dá aula junto com o professor de biologia, e eu procuro sempre fazer dinâmicas, sabe? Para que seja Uhum.
um trabalho, uma aula divertida, que as crianças gostam, a gente faz cabra-cega de fruta, de tampar os olhos e descobrir qual é a fruta que está Descobri, consumindo. Aí eu legal. falo sobre o refrigerante, sobre o biscoito. Nunca eu proíbo. Eu digo a quantidade, Uhum. eu explico. Aí, como eles têm ideia de números, né? Eu olho quanto tem de. Olha Sim, a gordura. Aí a gente transforma aquela gordura em óleo, em açúcar, só para eles terem uma ideia de quantidade. E o poder de decisão, Milene, é sempre é deles. mesmo. É Entendeu? Porque verdade. eles querem, se eles entenderem o porquê de uma forma lúdica, né? Eles mesmo não querem Uhum. ir. Agora, se você chegar para uma criança, né, botar aquele pavor, não, porque se você ficar gordo, ninguém vai te querer, isso e aquilo, você vai ficar doente, você vai ter diabetes, você vai ter que ficar se furando com injeção todo dia. Esse pavor não pode acontecer, né? E nem Uhum. jamais em relação à estética. Então, e às vezes não vem, vou te falar, Juliane, não vem da escola ou do coleguinha, às vezes vem essa pressão do próprio pai, da própria mãe. Quando a É, gente né? estuda transtorno alimentar, né? Eu tenho alguma experiência nessa área, a gente vai investigar o porquê, muitas das vezes foi, sabe, essa pressão vinda de alguém próximo, sabe? Como É o verdade. avô, uma tia, ah, não, olha, você tá muito gordinha. Então, assim, a gente tem que parar de Sempre tem, dizer né? para as pessoas que elas estão gordas ou magras, principalmente para uma criança. Não diga. Se você quer elogiar, elogia de outra forma. Não, não vai lá ali chegar para uma criança e dizer, olha, parabéns, você emagreceu, tá bonita agora, né? Como se ela fosse Uhum. mais gordinha, ela não fosse bonita. Então, esse cuidado com as palavras é que eu acho que eu, como profissional, né, numa consulta, oriento os Uhum. pais como tratar, como conduzir. Também não aprendi isso na escola, na faculdade. Eu aprendi estudando a nutrição comportamental. Isso realmente fez toda a diferença, e é o que eu acredito. A gente tem uma pergunta aqui, a MC Pese, ela fala que a filha dela tem 7 anos e está com colesterol alto e que ela não tem sobrepeso. O que que ela pode fazer para ajudar a filha? Então, as pessoas associam até hoje, né, que a Né? saúde tem a ver com a forma do corpo. Esse foi um dos dados, né, Milene? Acho que essa palestra até, essa live eu tinha feito até com você. Gente, a forma do corpo não influencia tanto assim na saúde, principalmente numa criança. Ela pode estar lá com peso normal e aí você avalia os exames e está com colesterol alto. O colesterol alto na infância a gente vê muito associado aos biscoitos, tá? Mesmo que seja creme cracker, eles têm um consumo elevadíssimo de biscoito. É melhor O você creme trocar o cracker tem biscoito muita pelo gordura, pão. né? Qualquer um, Milênia, não existe biscoito saudável, tá? A não ser que a Não mãe é porque queira fazer em antigamente sempre casa. falava, né, que o creme cracker era light, que podia comer à vontade. É porque é feito com gordura hidrogenada, entendeu? Nenhum biscoito vai ser feito com azeite. Não tem biscoito com azeite sendo feito porque é caro, né? Seria a única Uhum. gordura que não iria afetar diretamente o colesterol. Então, se você conseguir fazer um biscoito caseiro, que você, não, bota um pouquinho de farinha, de linhaça, né, um pouquinho de gergelim, um tiquinho de óleo de coco, um pouco de azeite, dá para você fazer uma receitinha de um biscoito caseiro. Mas com a mulher no mercado de trabalho, cada vez ela tem menos tempo de se dedicar. E É, aí, assim, às vezes ela tem que se dedicar mais ao almoço e ao jantar. Realmente, os lanches acabam sendo coisas rápidas e práticas. Eu oriento que sim. seja fruta, que seja pipoca, que seja bolo caseiro que você pode fazer em casa, que é uma coisa rápida. Um quibe que você também possa fazer, que não é tão difícil assim de produzir. Mas os biscoitos é pegar leve. Todo biscoito tem gordura hidrogenada na composição. E essa gordura é que aumenta mais o colesterol. Tem que investigar, porque tem outros motivos, mas eu vou te falar que 70% dos casos é o danadinho do biscoito. Ela confirmou que ela é verdade, preciso melhorar os lanches dela. E toma cuidado também na forma como você conversa com seu filho, a sua filha, como eu falei, né? Eu acho que tem que dizer, sim, tem que explicar, olha, filha, você está com o exame do colesterol alto, vamos tentar melhorar isso aqui, né? E sempre com essa palavra de apoio, nunca colocando medo ou pavor, tá, gente? Nunca pavor ou medo, e Uhum. nem associar isso à imagem. Não façam isso.
Ela comentou aqui que a filha almoça e janta bem, mas que ela peca nos lanches. Bolinho Ana Maria. Eu amava bolinho Ana É, Maria. Mas aí isso. depois, quando você para de comer, quando você vai comer, você já sente o gosto de gordura, né? Puro. É, Não sente mais o sabor que é que esse sentia tipo de antes. gordura, então, esse tipo de gordura que a indústria usa, né, que é a tal da gordura hidrogenada, ela é super barata, sabe? Então, assim, nunca a indústria vai botar azeite, porque a diferença de preço é, assim, 20 Uhum. vezes maior. É, essa gordura hidrogenada, ela dá uma textura perfeita, por isso que quando você come a Ana Maria, né, ela fica realmente molhadinho, ela ajuda no processo de conservação, então o produto acaba durando Uhum. mais tempo. Durando Ela mais tem, assim, tempo. tudo de bom para a indústria e tudo de ruim para a saúde, né? Além disso, ela é super palatável, sabor muito bom e Muito vicia. Olha, gostoso. para a indústria é perfeito, que ainda vicia o paladar. Então a gente vai querer comprar cada vez mais e mais. E a gente não tinha noção da consequência disso para a saúde, né? Mas é doença cardiovascular, gente. Não tem nem recomendação. Aí o que a indústria faz também, ó, para nos enganar, né? Ela bota lá no rótulo, zero gordura trans. Aí quando você lê os ingredientes, tem sim gordura hidrogenada. Ué, como é que tá escrito zero se na lista de ingredientes diz que tem gordura hidrogenada e gordura hidrogenada é gordura trans? Aí quando você vai ver, é porque é zero Hum. na porção. E a porção, eles botam como se fosse, vamos dizer, meia Ana Maria. Ou seja, se tiver menos que um, a indústria não é obrigada a te dizer que não tem. Entendeu? Aí o que, que ele faz? Ele diminui o número da porção para te enganar e dizer que não tem. Mas se você comer os dois Ana Maria, ele teria que dizer que tem sim. Entendeu? Só que ele, para fugir disso, para não te Entendi. assustar, ele bota só um na porção, que é o que a legislação permite ele fazer. E o pior, Milene, que isso é aprovado na lei. Então, é muito É por isso que tem tanta briga, né? Entre a indústria, entre os nutricionistas, é guia alimentar, é o governo querendo liberar, mudar o nosso guia. Foi um dos motivos aí também que muita gente se manifestou há pouco tempo nas redes sociais, que não tem que mudar, porque se mudar, eles querem favorecer o consumo de alimentos ultraprocessados. Olha, se hoje já é do jeito que está, imagina se as pessoas não têm esse alerta, né? É verdade. E, Ediane, quais são as consequências dessa questão toda que a gente está falando, dessa pressão, do cuidado com a fala? Se tiver todo esse cuidado nesse período da infância, a gente consegue aumentar as chances dessas crianças se tornarem adultos saudáveis? Pois é, assim, o que eu estudo a respeito, né, da psicologia, da neuropsicologia, que eu não tenho como fugir disso, mesmo sendo nutricionista, gente, a gente tem, tá, um período na faculdade de psicologia. Então, a gente tem que entender um pouco, se tratando de infância, mais ainda. Eu, dentro de uma escola, nossa, eu tenho que saber como motivar, como prender a atenção deles, tudo isso. Eu percebo, né, na minha prática, que na infância, tudo que você cuidar na infância, a criança ela tem uma neuroplasticidade muito rápida. Por isso que ela aprende muito mais que um adulto. Né? Ela tem uma Uhum, neuroplasticidade. Então, a chance de cura, né? Ou de você, naquele momento, já intervir, é ótima, é maravilhosa. Se você deixar isso perdurar só na fase adulta, aí você realmente começa a ter os problemas mais sérios devido a isso. Então, é caso de depressão, de ansiedade, compulsão alimentar. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela tinha ganhado muito peso durante a pandemia. E eu acho que a parte da pandemia, e ela tem hábitos saudáveis, tá? Ela já é minha paciente há um tempo, ela já aprendeu, ela sabe que é saudável. Só que ela ganhou muito, assim, mais de 15 quilos uhum. durante a pandemia. E vem me procurar de novo, né? E aí você vai perguntando, por isso que eu te falei que a entrevista é tão importante, gente. Olha, muita coisa É. ligada à obesidade não dá para seguir dicas. É por isso que até quando a gente vai lá fazer, sei lá, vou me candidatar a fazer bariátrica, você tem que passar pelo laudo de um médico, de um nutricionista e de um psicólogo. Você precisa deles três, porque os três estão envolvidos. Uhum. E aí, o caso da minha paciente, né? Quando eu fui avaliar, conversar mais a fundo com ela, o que que aconteceu? Ela começou a relatar que quando ela teve a infância, ela era muito pobre.
e ela não conseguia no mercado comprar tudo o que queria. Então, com essa questão da pandemia, o que as pessoas começaram a fazer? Estoques, né? Medo de Uhum. faltar alimento. Então, isso voltou na mente dela, né? Do tipo, vai faltar alimento, eu não quero passar fome. E ela fez grandes estoques na casa dela e comeu com uma forma bem compulsiva, né? Então, você vê que ela precisa muito mais de ajuda de um psicólogo do que de um nutricionista. Uhum. Então, assim, eu fui trabalhando gatilhos e comportamentos alimentares com ela. Ela também está em terapia com psicólogo, jamais eu substituo. Não tem, e se o paciente for muito resistente, eu falo, ó, eu não tenho como cuidar de você. Vai no psicólogo primeiro, Uhum. depois você volta em mim. Porque senão acaba confundindo as coisas. E eu não vou nunca substituir o trabalho de um psicólogo, eu respeito e muito. Então, como ela Uhum. estava com psicóloga também, eu trato a parte dos gatilhos. Então, orientei a forma, o que comprar, ter o prazer máximo, aquela parte do mindful eating, que dá para a gente usar muito com criança também, criança que come muito rápido, que não É. presta atenção. Isso também é um fator muito legal nessa idade, de usar, gente, os 5 sentidos. Então, fazer a criança olhar para a comida, sentir o cheiro da comida, se puder comer alguma coisa com as mãos, isso é excelente. Deixe seu filho comer algo com as mãos, sujar, lambuzar, sentir a textura. Ouvir o barulho da comida, porque tem comida, né, que é mais crocante, tem comida que faz barulho, outras não. Isso também é um prazer. E o principal, né, que é o paladar, que é você realmente Sim. mastigar e usar. A gente fala que quando você tem uma refeição que você usa, já viu que os grandes chefes, né? Ah, Uhum. fazem e aí, quando vão analisar o prato, eles falam: olha, sabor ácido, acidez, né? É a doçura, a harmonia, porque o certo é passar por todos os sabores na língua, né? A gente deveria ter algum componente salgado, um componente mais doce, Sim. um amargo, um ácido. Então, quando você combina os quatro, a sensação na língua é maravilhosa. Dá um centro assim de prazer, Uhum. né? Que é por isso que os grandes chefes, né, são considerados uns alquimistas. Mas a gente aí na nossa casa, que a gente pelo menos tem essa diversidade de sabores para a criança experimentar. Que isso é muito legal Uhum. explorar no Mindful Eating. E também imaginar como que foi que esse alface que está no meu prato chegou até aqui? De onde será que ele veio? Quem é que trouxe? Então, essa conversa na mesa, sabe? Você conversar, não deixar a criança comer direto, porque geralmente a mãe tá muito cheia de pressa, né? Então ela começa a dar comida pro filho e tá doido para acabar. E não é, gente. A comida é por isso que a gente tem uma hora de almoço. É porque ninguém quer. Ninguém fica uma hora de almoço, né? A pessoa vai lá e quer resolver mil coisas naquela Verdade. hora. Mas a criança, ela tem o tempo dela e precisa ser respeitado. Não deve ficar apressando, não. Mas essa ideia de Você contar falando dessa questão de obrigar a criança a comer, eu tenho uma amiga que ela conta que toda vez quando ela sentava, que a mãe botava o prato de comida na mesa, botava o chinelo do lado. ah, Que era pra, se ela olha não aí. comesse, ela ia Vou te apanhar. falar, você tá vendo aí Regina Moreira Guimarães, que entrou agora? Minha professora de psicologia da faculdade. Olha, que legal. Legal, né? Ela foi minha professora de psicologia. Achei ela há pouco tempo no Instagram e a gente fica conversando. Eu, olha, Regina, você não sabe, imagina como suas aulas foram importantes, o quanto eu exploro tudo que eu aprendi na faculdade a respeito. Porque A o gente Guilherme tem agradece. muita relação a alimentação com a psicologia. Então, essa pressão é muito ruim. Eu vou até dar um relato meu, tá, pessoal? Quando eu tinha 9, 10 anos, eu não esqueço que era uma idade, né? Mais ou menos próxima do que a gente está falando. Uhum. Eu sempre fui muito ruim de comer, porque eu não gostava muito do tempero da minha mãe. Ela, ela não gostava, ela até hoje, ela não gosta de alho, de cebola, e eu gosto de comida bem temperada, sabe? E aí, o que aconteceu? Meu pai brigava comigo, porque eu era muito magra, eu só queria viver à base de miojo e que tinha tempero, né? Miojo e hambúrguer. E meu pai gostava de feijoada, de costela, desses pratos assim de mocotó. E eu não gostava, e meu pai não permitia que, às vezes, né? Ele, não, ela tem que comer, ela tá muito magra, isso e aquilo. E uma vez ele me obrigou realmente a comer um mocotó, a uma feijoada. Uhum. E isso criou um trauma tão grande em mim que até hoje,
Tem pouco tempo que eu consegui, mas eu não ia em nenhuma festa por conta de feijão. Sentir o cheiro da feijoada para mim me dava náuseas e me Hum, lembrava o dia que meu pai me obrigou a comer, entendeu? Na época. Sim, lógico que eu já perdoei ele e tal. Mas sabe que eu acho que isso foi um dos motivos que me fez fazer nutrição? Me fez realmente estudar tantos alimentos. Porque isso é uma coisa que me marcou tanto, que dentro da faculdade, é quando teve aula, né? verdade. A gente tinha uma cozinha. E quando dentro da faculdade a gente teve essa aula de ensinar a fazer esses pratos, né, mais populares, eu faltei. Eu não aguentei. Ai, aquele cheiro não ia aguentar. Aí depois, com a psicologia, eu comecei a trabalhar isso na minha mente. Aí teve um dia que eu fui com uma amiga num restaurante legal, dividi uma feijoada com ela, consegui comer um pedaço, um pouco. Como a gente estava divertido, o lugar era bom. Você entende como é que o ambiente que você Faz come toda a faz diferença, né? diferença? Se você come obrigada, aquilo cria um trauma que você não quer nunca mais. Né? No meu caso, ainda bem É que eu usei pro lado verdade. positivo, porque eu fui estudar nutrição, né? Eu até brinco com meu pai. Eu, agora não, pai, sou eu que tenho que te ensinar o que que você tem que comer. Mas é para você ver o quanto a psicologia ela tá dentro da nutrição, né? Não é à toa que está lá no currículo de nutricionista tem que ter um período. Só que a gente acaba tendo que se aprofundar, estudar um pouquinho logo depois. É verdade. A Cíntia está perguntando qual é a melhor forma de explicar o questionamento da criança sobre ser vegano. Depende da idade, né? Por exemplo, os meus filhos também já me disseram que queriam ser veganos. Vegetariano, ele falava, ai, mãe, porque ele gosta tanto de salada, tanto de legume. Eu gosto de salada, mas não tanto quanto ele. Ele come cebola, quando ele era pequenininho, pequenininhos assim, uns 4, 5 anos, ele comia cebola como se fosse uma maçã. E eu acabava Hum, não deixando ele comer salada, por exemplo, de café da manhã, porque ele tem que comer os nutrientes, né? Coisa de nutricionista. Cadê o cálcio? Não é só salada. E eu comecei a diminuir as saladas dele, porque eu comecei a procurar pimentão, procurava cenoura, não tinha nada. Ele, quando eu vi, ele já tinha comido tudo. E eu não. Aí ele me pediu para ser vegetariana. Aí eu expliquei o que que é ser vegetariano, que não é comer só vegetal. Que para ele ser vegetariano, principalmente, ele tinha que comer feijão. E ele não gosta de comer feijão, nunca gostou. E aí ele desistiu, né, de ser vegetariano. Falou, você não vai comer carne, você adora comer carne. Então, comer vegetais, ser vegetariano não é comer só vegetais. Então, às vezes, a criança ela não tem esse entendimento. Eu acho que você pode explicar para o seu filho o que é cada, qual é a filosofia, porque isso a gente também tem na faculdade, a gente respeita a crença, a religião. Isso que eu acho uhum. que hoje, Milene, está muito distorcido na nutrição e nas redes sociais. Outro dia vi também um outro vídeo que eu achei interessante, né? A mulher chegou falando que chegou no consultório e aí já era saudável, a nutricionista passou o plano alimentar, ela olhou assim, mas isso eu já como. Pois isso é o saudável. Não, eu achei que eu ia ter que comer toda aquela restrição que a blogueira colocou lá, né? Ela achou que tinha que comer só salada, que não tinha que comer arroz e feijão. Então vai muito do que a pessoa acha que é. E eu acho que na parte do vegetariano e vegano é a mesma coisa. Ela tem que procurar a fundo os motivos que levaram ela a ser vegetariana ou vegana. A maioria do que eu Uhum. atendo no consultório fala para mim que quer ser vegetariano ou vegano por conta dos animais. Não, eu tenho pena, não quero que morra e etc. Aí o que, que eu proponho logo no início? Olha, vamos tentar fazer só 2 vezes na semana, né? Então, não começa direto, Uhum. faz 1 ou 2 vezes, tem a experiência, problema nenhum. Se a pessoa quiser, o certo mesmo era a gente ter, sabe, um dia na semana de dieta vegetariana para todo mundo, porque excesso de proteína animal também não faz bem. Agora, quando a gente estuda os benefícios do vegetarianismo, né, tem coisas que não são legais também. Por exemplo, quando a gente estuda a saúde da pele, né, colágeno da pele, quem é Uhum. vegetariano não tem um bom colágeno, tem um envelhecimento precoce, porque ele não tem a É. hidroxiprolina. Só a proteína animal tem a hidroxiprolina que é boa para o rejuvenescimento facial, para a produção de colágeno. Então, geralmente a pessoa quando é vegetariana ou vegana, somente os veganos, eles têm um envelhecimento bem mais acelerado da pele do que quem não é. Então, acho que tudo isso precisa ser conversado, pesquisado com uma criança antes dela decidir, né? Porque qual é o conhecimento que ela tem para decidir? Será que ela só foi influenciada por alguém?
A gente tem que Uhum. ficar de olho aí, né? Conversar mais A, a com os Cíntia, filhos sobre. é, a Cíntia que fez a pergunta, ela falou que a criança a quem ela está se referindo, né, é curiosa e tem pena dos animais por Animais. conta do que anda lendo. É o que eu te falei. Então, mas eu acho que precisa ser feito os dois lados, né? Outro dia eu também participei de um debate na escola que meu filho estuda. E aí a gente conversa, tinham duas professoras veganas, né? Quase todo mundo lá defendia a questão do meio ambiente e tal. E é legal você ter o outro lado também, porque o professor de biologia está me explicando que a gente vive numa cadeia, né? Eu não concordo da forma como realmente os animais são criados ali. Então, acho que tudo isso vale um debate entre a criança, os pais, pesquisar, ver filmes, tanto a favor. E o filme que eu digo não é só ver o sensacionalismo, tá? É ver os dois lados. Uhum. Até quando a gente monta uma redação, né, da escola, a gente tem Uhum. que ouvir os dois lados, quem defende e quem é a favor. E aí depois você faz a sua opinião, Tive como sua tudo na vida. opinião. É verdade. É verdade. Perfeito. A minha mãe fazia isso, me botava para ler no jornal que tinha assim dois comentários, né? Duas resenhas assim sobre o mesmo assunto, mas um a favor e outro contra. Aí eu tinha que ler os dois e pensar a respeito para depois dar minha conclusão sobre um e sobre o outro. Mas olha, Vilene, eu quando eu fiz nutrição funcional, né, que na verdade eu fiz com crítica, tá? Eu falo que eu fiz pós em funcional, mas eu fui muito resistente, porque assim, tava todo mundo falando disso, cortando o pão, o glúten, lactose das pessoas, e eu falei, gente, eu não posso criticar uma coisa que eu não conheço. Primeiro eu tenho que estudar, para ler, para saber se tem fundamento ou não. E assim, lá para o sétimo, oitavo mês estudando lá todo final de semana, é que eu me convenci que realmente o glúten poderia estar prejudicando de alguma forma a minha saúde, tá? Não digo que eu faço isso com todos os meus pacientes, mas no meu caso poderia realmente estar funcionando, o meu e do meu filho. Então eu fiz o teste, tirei, realmente melhorei muito, mas não tem necessidade de tirar, tá? Se eu só reduzir, já tá bom. Esse é o posicionamento do Conselho de Nutrição mesmo. Então, assim, nesse Uhum. período que eu fiz após, eu aprendi muita coisa científica, clínica, li muito artigo, mas eu me afastei muito do lado humano, sabe? Eu não acho a nutrição funcional ela muito humana, que vai lá ver a questão econômica, se o paciente vai ter dinheiro para comprar manteiga ghee, se vai ter dinheiro para comprar orgânico. Então, isso, É. depois, né, que eu acabei após, eu tentei aplicar muita coisa do que eu aprendi e vi que não era possível, sabe? Pela questão econômica, financeira, logística, tudo isso. E aí, quando eu estudei a comportamental, é que eu vejo que ela é muito acessível, né? Nem tudo são nutrientes. A gente não trata só de um robô, de um aplicativo que eu vou lá calcular quantas calorias ele vai seguir. Meus pacientes não são números. Qual o número que você estava de peso? Quanto que você chegou? Percentual de gordura a gente não é. E nem exame de sangue, tá? Eu acho que isso também é complicado. A gente só, sabe, ficar ali no número, no número, no número. A gente tem que ver, realmente, a gente tem que humanizar o nosso atendimento. E ainda mais Uhum. nessa faixa de idade que eu tô te falando, de 7 a 11. Cuidado com a pressão. Às vezes é só tirar o excesso. Criança não precisa de nenhuma dieta restritiva. É só excesso e bons exemplos, porque a criança ela é influenciada pelo ambiente que ela está, pelos pais, pela escola, pelos amigos, tem a genética, óbvio que a gente não vai negar, e a própria mídia. Então, é muita coisa, né? Influenciando a cabecinha É dessa criança. verdade. Como a gente vai culpar que é uma coisa só? E o principal que eu digo, você fala de alimentação. Uma criança de 7 ou 11 anos, ela não tem autonomia para pegar o dinheiro e ir no mercado comprar nada. Quem compra, quem traz é um adulto. Então, acho que vai muito Uhum. mais da consciência do pai, da mãe, né? Ter essa informação para poder for fazer as compras e não chegar para uma criança e perguntar o que que você quer que eu traga para você, né? Porque é isso. Olha, o que que mamãe vai no É mercado? O verdade. que que você quer? Faz sua listinha aí. Gente, não é assim. Outra É coisa que verdade. eu acho que não tem que ser permitido, dependendo do caso, aqui em casa eu sempre faço isso. Eu quase não compro biscoito. É raro, muito raro. Só se eu for na padaria aqui perto de casa, se tiver outra coisa, eu vou lá, compro lá um pacote de biscoito recheado e a gente vai dividir para todo mundo. Também acho que não tem que ser nada proibido. Mas fruta.
fica livre. Pode comer a hora que quer. Então, fruta tá na fruteira, pode. Qualquer outro tipo de lanche, sabe? Principalmente se a criança tiver questão do peso ou do diabetes, tem que pedir à mãe. E a mãe que tem que Uhum. ajudar a fazer o cardápio. Ó, temos isso ou aquilo. Qual que você prefere? Então, assim, o que que seria o correto? É a mãe decidir o que vai comer, tá? E a criança Uhum. decide a quantidade e se ela quer comer naquele momento, tá? Também tem isso. Essa questão dos jogos, eu acho que atrapalha muito, né? Então, é importante, por exemplo, aqui em casa também, né? Meu filho adora jogo. É importante você já ir avisando antes, ó, daqui a 1 hora o almoço tá pronto, ó. É a última partida, ó, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, ó, chegou. Então, eu acho que é importante você ir Uhum. preparando, não simplesmente chegar, desliga a televisão, tá na mesa, vamos lá. Não vai receber A já vai rotina é mal-humorado. importante. Oi? A rotina, os horários certos, faz Então, diferença comer em Então, horário por exemplo, certo? numa escola tem rotina para tudo, né? A gente vê que tudo funciona direitinho. O organismo tipo um relógio biológico. Agora, em casa, ô Milene, é mais difícil, entendeu? A gente pode ter uma rotina mais ou menos. Não precisa ser aquela coisa de exatamente meio-dia. Pode ser meio-dia 15, Uhum. pode ser meio-dia 20, né? Então, eu acho que em casa a gente pode ser um pouco mais flexível. Mas a escola, ela tem que ter regras, sim. A criança tem que se adaptar às regras da escola. Isso, senão, realmente, a escola é um ambiente diferente da sua casa. Imagina se Não, cada sim, criança mas quiser aí aprender no isso, momento. Dá. isso faz diferença na absorção dos alimentos, na Faz. quantidade, no comportamento, Faz, né, à principalmente no mesa. horário de sono. Aham. Porque se a criança, isso eu pego muito no consultório, tá? Que criança mais adolescente. Meninos que estão virando à noite jogando games. E aí acorda meio-dia, né? 1 hora, não tomam café da manhã, ficam trocando o dia pela noite. Isso Come muito de madrugada. interfere tudo, sabe? É o que a gente fala que é a crononutrição. Esse horário de sono é muito importante até para o controle do diabetes. Muito da glicose pode estar aumentada por conta dessa alteração do sono. Então, isso é uma coisa que precisa também ser imposta, né? Ser regulada pelos pais. A criança ela não tem discernimento para isso. Ela precisa de regras. Agora, é o que eu te falo, é a maneira como você se comunica com seu filho, que você tem que impor sim, respeito, tal, convencer, mas não precisa ser, né, na grosseria, tal. Eu acho Uhum. que essa forma da disciplina positiva ajuda muito, principalmente quando a gente fala de alimentação. Entendi. Ediane, nosso tempo está acabando já. É. Faltam poucos minutinhos. E aí eu queria que você fizesse qual a mensagem final que você quer passar para quem está assistindo a gente. Então, gente, eu acho que tome muito cuidado com o que você vê nas redes sociais. Eu acho que tem muito, muito material bom, mas tem muito material perigoso, tá? Nessa idade. Então, fique de olho no que seu filho está consumindo, seja no YouTube, seja no Instagram, porque, principalmente o caso das meninas, né? Essa pressão a respeito do corpo, da imagem, isso tudo é muito forte. No TikTok, né, tem demais as crianças ali dançando, mas sempre mostrando aquela cintura extremamente fina, né? Então ela, quando É. começa a dançar, ela vê que ela não tem aquela imagem extremamente fina. Isso já cria. Então, eu acho que você tem que conversar e tem que avaliar o conteúdo com crítica do que o seu filho está consumindo na internet. Porque é uma fase que eles não têm essa maturidade, eles começam a criar os ídolos, como eu falei, né? Então, você Uhum. imagina. Aí, quando você tem um ídolo, você quer fazer tudo que aquele ídolo faz, tudo que aquele ídolo come. Então, toma cuidado. Pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Tá certo. E a próxima live, como é que vai ser? Quando vai Vamos falar ser? de adolescência, né? Vamos falar no período da adolescência aí. Acho que dá para a gente falar de meninos e meninas daqui a 15 dias. É uma fase que eu Uhum. estou vivendo, né? Que é a idade dos meus filhos, de 12 e 15. Atendo muitos adolescentes, que como eu trabalho em escola, é a idade deles, né? Eles veem meus stories. Então, assim, gente, fica o convite também. Quem estiver aqui na live, quiser ir lá no meu
perfil do meu Instagram, eu sempre posto dicas interessantes a respeito da alimentação, principalmente na fase escolar, período aí que está chegando o Enem, eu acho que eu posso focar bastante nessa área aí dos estudos para os adolescentes, né? Que o Enem daqui a pouco vai Uhum. acontecer, e eu vou trabalhar muito essa parte aí de rendimento escolar com a adolescência, tá bom? Ah, que ótimo. A Alessandra já falou, a filha dela vai fazer 15 anos, então daqui a Ah, 15 dias, segunda-feira, 18 horas, a gente vai ter a live aqui com a que bom. Ediane para falar sobre essa fase, Isso. Aí eu alimentação vou nessa abordar fase. um pouquinho a imagem, que eu acho que é legal, né? E falo um pouco também do bom rendimento aí, nessa fase aí da escola, dos estudos. Obrigada, Milênia, Tá obrigada. ótimo, Gostei. obrigada. Tá bom? Recomendem a live depois para alguém que vocês acharem interessante. Beijo, Isso, beijo. manda um aviãozinho aqui, ó, manda para as pessoas para poderem assistir, vai ficar salvando o nosso IGTV. Então tá bom. Obrigada, Beijo, Diane. Tchau. obrigada, tchau. Beijo, tchau.